Boa noite. Muita alegria para nós retornarmos aqui a essa casa, sempre com modificações estruturais, sempre bonita, sempre bem zelada. Imagina aí os trabalhos desenvolvidos pelos trabalhadores. Em verdade, nós viemos aqui para fazermos um breve comentário do Evangelho. Então, vamos fazer uma leitura do Evangelho e vamos comentar, né? A gente tenta sempre evitar, de nossa parte, prepararmos palestra, né? Até para ver o que é que a gente pode servir de instrumento. Então, o texto é pequeno, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amai os vossos inimigos, item 10. Um texto de Fenelon, Bordeaux, 1861, intitulado O Ódio. De antemão, vem os comentários aqui dos Espíritos e antes havia trechos do Evangelho conhecido, né? E aqui já é uma parte dos comentários. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Até as traduções, havia um grande estudioso espírita brasileiro, né? O espiritismo veio antes, o espiritismo chega aqui na época que o Kardec ainda era vivo. Nem existia Chico Xavier, nem existia Herculano Pires, nem existia Federação. Já tinha centro espírita no Brasil se comunicando por carta com Allan Kardec. Então, para a gente entender. Mas o espiritismo ele floresce aqui no Brasil exatamente com o Chico Xavier, com a questão da Federação, com o Herculano Pires lá em São Paulo, que tinha um programa de rádio que falava sobre espiritismo. E nos anos 70, ele tem esse boom, não é? Especificamente com o programa Pinga Fogo, de 71, e depois com a reprise de 72, era um programa para ser curto e acabou sendo bem longo. Ele volta e a audiência cresce, então começa essa linha espírita a crescer. Eu quero começar a dizer isso, porque tem palavras no texto que a gente reflete sobre que tipo de tradução, porque o espiritismo, grosso modo, ele não é recebido aqui em Fortaleza, nem é recebido em São Paulo, nem é recebido no Brasil. Ele é recebido e codificado especificamente na França, por Allan Kardec, na época Hippolyte Denisard Rivaio. Do mesmo jeito que o grande estudioso Severino Celestino, o próprio Haroldo Dutra Dias, tem feito traduções, né? E discutido, estudado, se aprofundado, o Haroldo mais pela questão do grego, o Severino Celestino mais pelas noções do judaico, do aramaico mesmo, puro, você vê variações, explicações. Então, o espiritismo aqui no Brasil, ele é muito mais próximo até de um catolicismo tradicional, bem forte. E aí a gente tem uma diferença interessante, que a gente que vai estudar o livro O Céu e o Inferno,
que havia essa divisão entre inferno e paraíso. E só lá na Idade Média que criaram o purgatório, que era essa parte exatamente que havia a simonia, né? Você vendia, né, recebia dotes, a igreja recebia para que a pessoa saísse do inferno e fosse para o purgatório, purgaria, e aí um dia iria ao paraíso, né? Quando fosse o dia do julgamento. Não estaria num canto em que não tinha saída, porque na verdade o paraíso era o paraíso, não tinha descida, e o inferno não tinha saída. Eles abriram uma porta chamada purgatório. A história do purgatório calha muito mais ao espiritismo, grosso modo. Com o tempo a gente vai começar a entender essas questões, porque a gente entende o que há uma purgação, seja na matéria, seja no espírito. A gente vem purgando, melhorando, purgando na matéria, purgando no espírito e vai melhorando. Então, para a gente começar a dizer isso. Como quem conta um conto, aumenta um ponto, quando você chega com a tradição católica muito forte, dos anos 10, né? 20, 30, 40, 50, e que você vai ver, inclusive, uma igreja que é uma tradição tão forte que os padres celebravam a missa em latim de costa para as pessoas. Então, as pessoas não conheciam especificamente, com muita clareza, o texto, o detalhe do texto. Anos antes, a própria questão da reforma protestante, eles fizeram uma vulgata que era exatamente para ter uma tradução para que as pessoas entendessem. Mas na tradução você começa a ver diferença. Renato, por que tem que fazer essa coisa toda para chegar a ódio, do texto do ódio? Por algumas palavras da tradução. E por que você falou de Herculano Pires? Se você vê aquele, depois assistir no YouTube, o depoimento da esposa do Herculano, né, de um conflito que houve dentro da federação, exatamente porque havia uma ligação muito próxima entre o Herculano Pires, que foi fazer filosofia, estudava, divulgava e traduzia. Ele é um dos grandes tradutores, eu gosto muito das traduções do Herculano Pires, e outros tradutores. E chegou um tempo que, quando o Herculano soube, tinha um grupo que o Chico ia fazendo as mediúnicas e ele ia riscando algumas coisas e dizendo que a palavra estava traduzida errada, não pelo Herculano, traduções mais antigas. E gerou um conflito porque o Chico mandou, com o doutor que trabalhava com ele, mandaram isso para a federação e a federação fez um bloco, uns 30 mil exemplares de uma tradução que era conforme o que o Chico estava dizendo. E o Herculano não foi consultado, que era o estudioso, o tradutor da federação. Isso gerou um conflito muito grande. O Herculano, eles faziam inclusive reuniões mediúnicas dentro da casa dele. Até ele desencarnar, ele foi para o hospital, estava tendo uma mediúnica. E aí gerou um conflito muito grande, né, do Herculano Pires. Vocês podem ver o Herculano lá no Espiritismo. É um nome muito interessante para a gente estudar sobre o Espiritismo. Porque ele dizia que o que estava acontecendo, na verdade, era uma obsessão coletiva dentro da Federação Espírita. Como é que faziam uma tradução sem discutir com os tradutores, sem discutir com os estudiosos? Alguém manda essa versão, só a direção da federação vai, se reúne, não conversa com ninguém, quando vem falar para ele já tinha 30 mil livros publicados. A edição feita. Então isso gerou um cisma imenso, imenso mesmo. É um momento interessante dentro da doutrina para quem gosta de entender a nossa relação. Então, eu estou só dizendo porque aqui a gente já está com outro tipo de tradução, então eu vou começar a discutir palavras aqui. Porque ele fala de superioridade. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu lembro muito das linhas psicológicas, né? O Freud diz que as pessoas se movimentam ou pela dor ou pelo prazer. E entre buscar o prazer e evitar a dor, as pessoas seguem mais evitar a dor do que ir para o prazer, porque elas têm muito medo. Mas tem outra linha psicológica que diz que as pessoas, na verdade, se movimentam ou pelo sucesso ou pela superioridade. Começa logo a discutir essa palavra. Pelo sucesso é normal você querer progredir, mas pela superioridade é você viver se comparando com os outros com inveja de querer ser mais do que os outros. Olha como isso é interessante. É sempre querer ser superior. Veja, a tradução, o que eu li aqui, fala de uma palavra chamada superioridade. De pessoas olhando para as outras e se achando superiores. Quem se acha superior tem uma tendência de odiar os outros e principalmente se odiar. Por quê? Porque quem vive jogando a metralhadora nos outros, uma hora a metralhadora vira para ele e ele é trucidado.
Quem vive se comparando materialmente, uma hora vai ficar com ódio, porque a medida do ter na matéria, ela não enche, não é isso que a gente diz aqui no Ceará? Então, quando você começa a se comparar com alguém que é mais ou que tem mais, você sempre vai encontrar alguém que você acha que é mais do que você e que você não consegue alcançar naquele momento. O que você vai fazer? Ficar com inveja. Da inveja você vai ficar com ódio. Então, cuidado, assim, eu gosto desse cuidado com as palavras, né? Quem julga é Deus. Aí o texto vai numa linha adequada, mas a noção de superioridade, eu acho que ela não é para nós. Pelo livro dos Espíritos, há 3 categorias didáticas para a gente entender de espíritos. Os espíritos imperfeitos, nós, que são aqueles que recebem todas as orientações para o bem, mas tendem a errar. É o natural. Os bons espíritos e os espíritos puros, que nós estamos a muitas léguas de distância. Então, a primeira leitura, eu acho, para a gente refletir aqui junto, é que ninguém é para ser superior a ninguém. Nós somos iguais. Em imperfeição. Achei interessante. Entende? Está entendendo como as palavras... Como eu sei que houve essa briga com relação à tradução, e eu me instiguei assim pela dedicação do Herculano, eu gosto de ler os textos que o Herculano escreveu. Eu fiz agora um reestudo do Livro dos Espíritos, eu peguei a tradução do Herculano Pires. Aí peguei o dos Médiuns, procurei o que tinha a tradução do Herculano Pires. Ele dedicou a vida a isso, ele foi fazer filosofia, trabalhando com dificuldade para isso, ele vinha falando em todo canto. Ele disse, não, eu vou olhar a primeira tradução do Herculano Pires. E ele tem notas de rodapé muito boas, ele vai explicando, então eu acho interessante. Então essas palavras como superioridade a gente tem que tomar cuidado. E mesmo que no original tivesse daquele jeito, eu gosto de ver o sentido daquilo. Mais importante é o sentido. Essa é uma das diferenças que eu vejo alguns falantes do Espiritismo dizerem dos orientais. Eu tenho lido esses últimos dias, eu tenho mandado sempre minhas falas, né, textos orientais, né, que dizem, ali é muito cheio de misticismo, é porque é simbólico. E o ocidental, ele é objetivo. O Espiritismo, ele pega tudo aquilo que era simbólico e começa a botar em milhares, centenas, milhões de palavras. Você pergunta uma coisa, ele faz 100 livros detalhando aquela coisa. Ele tenta não ser simbólico, ou ele tenta destrinchar, dar uma linguagem ocidental. Mas nós somos o uno. Essa é a primeira reflexão. Eu lendo o Caibalion, 2.700 anos antes de Cristo, ele dizia que o universo se explica em 7 leis. Eu não consigo mudar nada disso. E é interessante que quem falou a primeira vez de causa e efeito, até onde se sabe, foi o Hermes Trismegisto. Então ele diz, o princípio mental, quer dizer, tem um que não nasce, não nasceu, não é criado. Para nós, Deus. Depois existe uma correlação que Jesus disse lá para Pilatos e João, né? Tudo que está embaixo só está embaixo, que meu Pai que está em cima permite. Existe, depois da correlação, uma vibração, é uma energia que mantém as coisas em movimento. Existe um ritmo, o universo se expande e se contrai, o coração abre e fecha. Ele diz, ó, tudo é assim. Existe uma polaridade, olha o taoísmo, né? Entre o bem e o mal. Você vai ter que ficar polarizando para o bem para melhorar nessas questões. Aí vem a questão da causa e efeito, Hermes Trismegisto. Aí vem o princípio de gênero, que existe sempre essa questão do masculino e do feminino, um que propõe, o outro que cria, que desenvolve. Então, é interessante. Por que conversar disso agora? Porque se falou de superioridade. Porque se falou de julgamento. Nós não podemos julgar. Quem julga é Deus. Nós não podemos ser maiores. Nós somos iguais. A nível de todos os filhos de Deus, todos viemos desse princípio mental, dessa razão, dessa lógica. E isso nos ajuda. E por que você está falando isso, Renata? Porque eu tenho visto demais, principalmente agora que está muito em voga uma discussão sobre um determinado centro espírita, que até então era centro espírita, sobre um determinado médium, que até então era médium. Mas, no dia que ele erra, começa logo assim. Muitos textos de WhatsApp dizendo assim,
Isto não é espiritismo. Ai, não é? Ah, ontem era. Ou não viram esses textos? Ah, lá era um senhor que se dizia católico, como é? Quantas vezes nós não estamos julgando assim? Será que não seria melhor a gente dizer assim, independente do erro, nós erramos. Agora, se eu pratico o que os orientais diziam, hoje eu estava vendo o Bar do Todol, que é o livro dos mortos tibetanos. Passavam 49 dias, eles dizendo como é que seria essa questão do desencarne e tal. Então, como é que eu estou aqui? Nessa lógica, existe uma coisa chamada a heresia da separatividade. O espiritismo, muita gente discute até se ele é religião, para exatamente não querer que ele se separe dos outros, porque ele é uma religião de convergência. É religião na origem da palavra de religar-se. Como yoga é religar-se, como Cristo é iluminado, Buda é iluminado, é o nome, é a tradução, em língua diferente. Então a gente tem que tentar convergir. Mas como é que a gente converge se a gente está aqui, em tese, capitulado como espírito imperfeito que age, mas que é passível de errar. E na hora que qualquer um erra, a gente logo faz assim, ó, você não é, você não é espírita. Como? Isso ali não é espiritismo, isso aqui, entenda. É o dedo na ferida. Acho que talvez só se entenda isso quem leu Paulo, aquele texto sobre o amor, e quem é mãe ou quem é pai de verdade. Quem entende que na hora que o filho faz uma coisa boa, o pai e a mãe ficam felizes. Na hora que o filho erra, a mãe ou o pai se entristece, mas ele não deixa de ser filho. E a mãe e o pai vão ficar do lado dele. Eu não consigo ver a outra face desse A de superioridade, de separativismo, a não ser que eu queira endeusar alguém. Espiritismo não tem Deus, não tem santo, tem espíritos imperfeitos que têm uma vocação, um dom, uma responsabilidade, um compromisso para o trabalho. Mas o nosso ânimo de julgar, lembra de não julgueis de Cristo? É tão forte que a gente se torna superior, afasta, e na hora que a gente está falando isso assim, você quer defender? E o Evangelho está falando, quem julga é Deus. E ele está dizendo que a mão de Deus não é leve. Se, por exemplo, esse espírito imperfeito, que é um trabalhador, cometeu centenas de erros, esses aí são os vistos, e os que nós não vimos, como nós, quantos erros nós não temos que não estão vistos? Porque se erra muitas vezes em pensamento, é do pensamento que vai para a ação. E aí nós começamos a refletir, se erra. Hoje, aos 76 anos de idade, uma grande queda. Espírita. É a lei de causa e efeito. E quando dizemos isso, não podemos dizer que já estamos condenando que se tem prova ou se não tem. Só estamos dizendo que algum erro ele cometeu. Por quê? Porque todo efeito tem uma causa. Qual foi? Não podemos dizer. Nem compete a nós dizer. Compete? Compete a nós trabalharmos, fazermos a nossa parte, tentarmos ser melhores do que nós mesmos. E toda vez que alguém cair, se arrepender, der a mão e pedir ajuda para tentar reparar o erro, que a nossa mão esteja lá. Não é isso, não? Não julgar. Mas o ódio é forte. Teve gente, eu vi vídeos de pessoas que iam lá, tem uma senhora muito conhecida, que teve até um problema com ela aqui em Fortaleza, no último show, que
estava lá o relacionamento dela agora com o piloto, e o piloto dizendo que acabou porque não conseguia, toda foto dele, ele não podia ter uma vida de casal, porque a empresária botava na mídia e ele disse, rapaz, eu quero uma namorada, eu não quero ser alguém para ser um troféu dessa senhora. Devem ter visto essa reportagem. Aí a mesma senhora foi lá e bateu uma foto com o médium. Divulgou de todo jeito. Aí agora que deu problema, ela faz um vídeo. Ainda não tem nada, nem sim, nem pelo não. Olha, eu quero dizer que eu fui lá e aquele senhor, eu fui lá e ele bateu uma foto comigo. Como? Porque por isso também o Evangelho está dizendo, por isso também se paga. É como eu falei, é pela palavra, é pelo julgamento, é pelo pensamento. Porque isso é pensamento de ódio, ódio é reflexo de egoísmo, e muito disso tem a ver com inveja. Infelizmente, um senso de codependência, da gente ter aquela dificuldade de querer aparecer, como dizia o Divaldo, né? As pessoas não chegam para ele para querer adotar uma criança, pergunta como é que ele criou, adotou 650 crianças, quer começar com 100. Ele disse, meu filho, adote um, crie seu filho bem criado. Por quê? Porque há vontade de sucesso. E às vezes não consegue, aí tem a dificuldade, olha o outro que atinge e fica pensando, que ele caísse. Se ele cair, eu vou dizer, aí, ó, nem era esse. Porque quando começaram a sair essas questões, eu não conhecia, eu fui estudar. Saiu um documentário em 2017 muito bom, explicando como era o trabalho. Eu fui ver vários documentários, além das reportagens. Eu não vi nenhuma vez se dizer, eu que curo, ele disse, Deus que cura. Eu trabalho, eu sou um médium, aqui a pessoa tem que fazer isso, ela tem que melhorar, tem que aquilo, isso. Não é espírita. Até a permanência no lugar. Ele foi procurar o Chico Xavier, tem lá a foto, ele foi lá e o Chico, ele estava querendo sair daquele lugar, que nem de lá ele não é. O Chico disse, não, continue lá. E agora, tome grupo aí, é rádio, é tudo, não. Quando eu digo que você, que até outro dia era espírita, na hora que você faz um erro, pode ser pequeno ou pode ser grande. Eu digo o quê? Não, você não é espírita. Quando eu digo isso, o que é que eu estou sendo? Inferior, igual ou superior a você? Eu estou me sentindo superior. Eu estou destilando o meu ódio. E só pode vir à boca o que tem dentro do coração. É triste. Vá lá no manicômio judiciário. Pessoas que era para ter saído há 20 anos e estão lá e a família abandonou e desprezou, ou porque ele surtou, ou porque ele cometeu incesto, ou outras coisas mais. Então, olha, vamos ler de novo? O texto é pequeno, depois do que a gente falou. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. De novo, qualquer um aqui era para se ver como superior, inferior ou igual? Igual. Espírito bom, espírito puro ou espírito imperfeito? Imperfeito. É o que dizem os espíritos, no livro dos espíritos. Imperfeito. Recebe todas as orientações para o que é bom, mas tende a errar. Ou seja, o Hermes Trismegisto, entre os polos, o bom e o mal, direto, indo e voltando. Tem uns que falam de biorritmo. A gente vem para o lado bom, na hora que é para o mal, a gente vai com a mesma facilidade. E um espírita que tenta ser melhor do que ele a cada dia, o que ele faz? Ele fica tentando polarizar no lado bom. Para não ir com tanta facilidade para o negativo. É difícil ser espírita. É difícil. Me mandaram um texto tão lindo, tão chocante, e eu comparei com um episódio que eu vi na minha vida. Uma vez me colocaram num círculo, pessoas rodando, tipo pessoas que eles achavam que tinham alguma perspectiva de liderança. Aí dava um balão, a gente rodando, uma música tocando, aí botava um cordãozinho, amarrava na cintura, dava um balãozinho, a gente enchia o balão, amarrava na cintura e botava para trás. O balão cheio, a gente andando em círculo, umas 20 pessoas, um atrás do outro, a música tocando, o cordãozinho aqui, um balãozinho cheio para trás. Aí
E a gente andando, e essa pessoa que entregou o cordão, depois entregou o balão, depois mandou encher, disse que a gente continuasse rodando, aí uma hora ele entregou um palito de dente para cada um. Aí ficamos rodando e rodando, aí ele disse assim, ganha quem permanecer mais tempo com o balão cheio. O que aconteceu? Todo mundo começou a papocar o balão do outro. O último que ficou, a gente acuou ele, pá! Aí ele disse, mas eu ganhei, porque eu fui o último que fiquei. Ele disse, não, ganhava quem terminasse a brincadeira com o balão cheio. Aí o cara, não, mas eu fui o último. Ele disse, não, ninguém ganhou. Por quê? Porque todo mundo furou o balão de todo mundo. Eu fiquei chocado até hoje, quando eu lembro, eu choro. Para você ver o que é que tinha dentro do meu coração, o que era. Quem é ruim não quer ser só. Minha mãe já me dizia isso desde criança. Tinha nada de bondade, eu fui papocar o balão do outro, nem pensei, e todo mundo papocou, e acuamos o último e pronto, ficou todo mundo sem presente. Olha a cultura. Foi um americano lá para a África, para aquelas tribos, e chegou e tinha um presente para as crianças. Ele botou o presente lá na árvore, bem longe, e disse, ganha o prêmio quem chegar primeiro lá na árvore. As crianças tudo uma pegaram na mão da outra e foram tudo junto. Pegaram na bola. Ele disse, não, só tem um presente. Aí ele disse, não. E aí? Elas disseram, mas que graça tem brincar sozinho? Totalmente diferente desse espírito imperfeito papocador de balão. Aí me manda um texto mais lindo. Siddhartha Gautama estava sentado, chegou pregando, né? Porque é interessante a história do Buda, porque ele diz que ele chega ao Nirvana e sai. Ele diz que só vai quando o último homem entrar lá dentro. Ou seja, ele é o último, que ele vai bater a mão nas costas do último. Parece com a história do Bezerra de Menezes. Aí diz que ele escolheu sair pregando. Buda era um grande professor. Ele saiu em vários cantos. Saiu da Índia para a China e difundindo, né, o que ele tinha descoberto. O octógono, né, as 8 verdades. Aí ele um dia pregando lá, chegou um homem que cuspiu na cara dele. Cuspiu assim, cuspiu. Bom. Ele só fez olhar assim, ó, cheio de homem assistindo com ele. Ele disse, bem tranquilo, o que é que vem depois? Aí o homem, porque normalmente quando alguém encosta na sua cara, você faz chinelo, ou você faz uma cara de asco, ou você esculhamba, ou você parte para cima, ou você cospe também, olha o papocador de balão. O Buda olhou para ele tranquilamente e disse, o que é que vem depois? Ele não sabia, porque ele estava acostumado a cuspir na cara, alguém vir para cima e ele partir para cima e começar uma briga. Ele não brigou. Ele perguntou, o que é que vem depois? E aí, enquanto o rapaz ficou pensando e vira o Buda muito calmo, alguns começaram a interpretar que é como se ele tivesse com medo, sei lá, alguma coisa, porque ele não fazia nada, ou estava esperando a ação deles, né? Discípulos. Aí dizem que o discípulo mais conhecido dele, que era Ananda, olhou e disse, mas não pode, o senhor não vai fazer nada. Ele disse, calma. Aí o Ananda começou a perguntar as coisas ao Buda e o rapaz ficou tão sem jeito que saiu. O que cuspiu no rosto dele. Passa a história, no outro dia o rapaz volta. E o Buda dá uma liçãozinha ao Ananda. No outro dia o rapaz volta, se joga aos pés do Buda, pede perdão. Se joga aos pés do Buda e pede perdão. Ele não se arrependeu só. O livro O Céu e o Inferno diz que o arrependimento só não resolve, não. Tem que reparar, tem que se dispor a se transformar. O Hermes Trismegisto falava de transmutar-se. Ele chegou logo lá, não só para isso. Ele se jogou aos pés do Buda, não só para pedir desculpas, mas para servir a ele, porque ele nunca pensou aquilo. Ele nunca viu ele cuspir na cara de alguém e alguém não fazer nada. E perguntar o que é que vem depois. Ele se jogou querendo ser um discípulo. Disse, agora eu quero dar minha vida para você me ensinar a ser como você é. Eu quero primeiro lhe pedir perdão. O Buda disse, perdão? Ele disse, ele disse, pelo quê?
Ele disse, eu cuspi na sua cara. Em mim não. Mas eu cuspi. Ele disse, não, você tinha uma imagem, alguém deve ter dito que eu era alguma coisa que eu não era. E você cuspiu na imagem que você criou, não era em mim não. Assim como o homem que cuspiu na minha cara, não era você. Porque ontem você chegou aqui para brigar e hoje você é outro homem. Chegou aqui para me servir. Então não tenho que perdoar. Primeiro porque você não cuspiu em mim. Você não me conhecia. E segundo porque o homem que cuspiu não existe mais. Existe? Você está aqui, não lhe dei nada, não lhe paguei, não lhe bati, e você está aqui pedindo para entregando a sua vida a mim. Você que veio para talvez tirar a minha vida. Aí você pega Cristo e ele diz, dai a outra face. Não chegou nem a isso. Nós temos que nos desenvolvermos enquanto pessoas para que o nosso coração tenha algo diferente, não é o que a nossa boca faz. A mesma coisa, falar o que estou falando aqui, não quero que seja com a intenção de criticar qualquer mensagista que atacou ou que ataca. Mas para que haja um contraste dentro desse ritmo da vida de expansão e contração, que a gente sinta esse contraste, para a gente ver o quanto a gente ainda tem que mudar. Que a gente não está aqui pelos bons. Jesus mesmo disse, eu não vim pelos bons. O bom já está no caminho dele. Eu vim pelos pecadores. Mas é cheio de espírita, melhor do que Jesus. Também a palavra que está dizendo é superioridade, né? Dificilmente alguém chega no espiritismo querendo dizer que no passado foi um pobre miserável. Ele só quer ser um rei, um imperador, um santo. Isso é tão forte. Eu lendo um livro que eu achei maravilhoso, de Jude Krishnamurti, chamado Liberte-se do Passado, ele diz, acabe com esse negócio demais. Olha o diálogo. Ele que dentro de uma das versões budistas seria o momento em que a Terra está com muitas dificuldades, diz que a espiritualidade se reúne e manda um iluminado. Ele era um. Passou a vida toda criado para isso, dos 13 aos 34 anos, quando foi com 34 anos uma ordem que já tinha ganho castelos, tudo de doação. Ele com 34 anos disse, isso nada existe, vocês estão querendo me botar dentro de uma gaiola. O que existe somos nós temos que buscar essa transformação, ficarmos atentos e deixarmos essas coisas. Desmanchou a ordem da estrela no mesmo dia. E ele diz, acabemos com essa questão da comparação, com essa heresia da separatividade. Sejamos iguais dentro das nossas diferenças. Aí a gente aprende o que é amor. Não precisa dizer o que é amor, a gente aprende a sentir. Quando a gente começar a afastar o que não presta, e a maior parte das coisas que não prestam dentro de nós tem a ver com esse nosso senso que vem do egoísmo, que é de superioridade, que vai dar inveja, que vai dar ódio. Esse é um trecho. Então, a gente vai sempre tornando a mesma questão. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença. Aqui não é só indiferença, não. Errou, a pessoa tira logo o espiritismo. Com gosto. Não é por indiferença, não. Não faz nem assim, eu não estou nem vendo. É assim, é com gosto. Você não presta, se eu estou dizendo que você não presta, eu te julgo e eu presto. Só que a vida, de novo, tem ritmo. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode cair. Por isso, Krishnamurti falava, fique atento, viva a vida como quem dorme num quarto preso com uma serpente. Toda hora olhando onde é que ela está. Atenção. O Cristo dizia, orai e vigiai. O Chico, dos 17 aos 92 anos, 412 livros, dizem aí, publicados até o dia que ele desencarnou, trabalhando, sustentando família, e ele com 80 anos de idade,
numa mediunidade apostolar, ele para e percebe e diz, percebo que estou velho. Olha para o Emmanuel, que era o mentor espiritual, e diz, mas o senhor ainda me trata com tanto rigor? Ele disse, Chico, porque às vezes na última volta vem os maiores desafios. Aí o Chico tem a frase, né? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. É difícil. É a transformação. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o sangue e a própria vida. Tem uma passagem, acho que é no Irmão X, que quando Cristo estava na cruz mesmo, o céu se abre e aparecem muitos anjos descendo para acolhê-lo. A gente viu isso lá na Lívia, no há 2000 anos, na hora que ela nem sentiu a patada do leão, Simeão já tirou ela do corpo. Na hora que ele viu aquela ruma de espírito, Cristo olhou, eles parece que vinham bem rápido para ele, ele disse, parem, e Judas? Os anjos, ele diz, corram lá, que ele está precisando mais do que eu. Ou seja, se os anjos que vieram ajudar o Cristo tivessem a elevação que Jesus tinha, eles tinham primeiro ido para Judas, e Judas não tinha cometido suicídio, mas ele teve que lembrar. Ei! E Judas? Dobra à esquerda, vamos para lá. Depois vocês voltam aqui. Isso, a nosso ver, é espiritismo. Espiritismo é errar, mas não se conformar com o erro. É ser imperfeito, mas lutar pela perfeição. É amar, como diz o Chico lá de Jesus, se ele pudesse dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele diz, o mais pesado é como eu vos amei. Porque é amar sem querer qualquer retribuição, sem querer nada em troca. E pior do que isso, é amar, inclusive a quem erra, lhe maltrata, e amar. Mas a gente está muito pensando em relacionamentos individualistas, a gente só entende melhor isso quando pensa em amor de pai e mãe. Quando tem um bom pai ou uma boa mãe. Porque o resto é sempre assim. Eu quero uma cara metade, uma gêmea é uma coisa para me completar. Você tem que se completar. Ninguém vai lhe completar. É como no avião. Máscaras, se tiver problema, vão cair. Bote primeiro em você, para depois ajudar quem está do seu lado. Primeiro, se construa. O próprio Platão falava isso. A melhor prova de amor que você pode dar para alguém é você se tornar uma pessoa melhor. Cresça, amadureça. Isso é amor. Porque não exige nada em troca. Era um nome de um livro do Mário de Andrade. Amar, verbo intransitivo. Ou seja, não precisa complemento. Ama, ama. Aí, quem tem problema em casa com drogadição e coisa do tipo, alcoolismo, sabe. Faz tudo no mundo e você diz, mas você é meu filho, mas você é meu marido, mas você é minha esposa. Então aí. Quantos agora não estão dizendo que não acreditam em Jesus e estão fazendo loucuras por aí? Lá no livro Boa Nova, os discípulos disseram, falando de várias pessoas para Jesus, e Jesus olhou para eles e disse, os homens antes de maus, eles têm medo. Aí os apóstolos ficaram sem ação. O meu papel é esse, é tentar desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. E perguntou para eles, vocês já desenvolveram? Desenvolveu, Pedro? O reino de Deus dentro de ti? Isso Jesus no auge, né? Pedro puxando faca para cortar a orelha de soldado, e assim que o Jesus foi preso, ele estava lá negando por 3 vezes. E era Pedro. Que no Pentecoste começou a curar e fazer tudo. E era Pedro. Paulo fez com que a pedra cantasse. Nem conheceu Cristo, mas virou o maior divulgador para matar Estevão. E Estevão, a pedra cantando, Jesus foi buscar Estevão pessoalmente, em espírito. E na hora que ele veio falar com Estevão, Estevão fez igual ele fez lá na cruz com os anjos. Ei, mestre, eu não tenho nenhuma raiva desse homem.
Eu quero logo lhe fazer um pedido, deixou nem Jesus falar. Diga, eu quero ser o mentor espiritual e andar o resto da vida dele com ele. Ó, o homem que está matando ele na pedra. E Paulo reparou, porque o tanto de vezes você pegar as cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, que Paulo foi apedrejado, quase morreu e passou fome, e deixou tudo, até morrer dentro de uma prisão, que era apóstolo sendo crucificado de cabeça para baixo e mergulhado em óleo fervente, meu amigo. Pode errar, mas você repara. No Espiritismo que a gente crê haverá reparação. Faça a sua parte. Deixe uma lei universal chamada justiça divina. Deus fará. E na sua parte está não passar a mão na cabeça de quem erra, nem julga, nem condena. Palavras do Clarence no nosso lar. Não julgo nem condeno. Faço o meu trabalho. E na hora que alguém chegar aqui querendo uma ajuda, eu estou aqui para ajudar. Agora, de Deus, ninguém foge. Para os orientais é a lei do Dharma. Ninguém foge do Dharma. O Dharma é que mantém as estrelas no céu e o mar no lugar dele e nada cai em cima da gente. Então ele diz, ninguém se desvia. Então, é um texto para a gente refletir. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Eu acho interessante que, quando a gente estava falando de superioridade, é só isso. Aqui é uma maneira explicada no século XIX para as pessoas. Que a pessoa entenda, ainda se mantém, de alguma forma, às vezes o evangelho parece isso, você está negociando com Deus. Você tem que deixar disso. Nós temos que deixar disso. Temos que fazer a nossa parte, amar. Temos que aprender a engolir sapo, sem desprezar o sapo. Temos que entender que dentro do Espiritismo tem erro. Porque dentro de nós tem erro. Mas nós não somos, ou procuramos não ser, despudorados. Nós erramos, procuramos reconhecer nossos erros, e procuramos não nos vangloriar dos nossos erros e tentamos corrigir os erros e reparar as nossas falhas, aceitando que a correção acontecerá nesta vida e em quantas forem necessárias para que eu repare, desde a atitude aos pensamentos, porque eu tenho que entender, eu tenho que curar o meu coração. No dia que eu curar o meu coração, a minha mente, a causa de tudo isso, o mundo muda, porque se eu mudo dentro de mim, certas coisas não vão acontecer. Mas acontecem porque elas são um reflexo meu. Paulo aos Coríntios. Quando eu era menino, falava e pensava como um menino. E ele usa esse termo, porque somos como um espelho em enigma. Tudo que a gente faz e vê, a gente tira como parâmetro quem? Quem é que a gente vê no espelho? Nós mesmos. Essa é a situação que vem esse ódio. Trabalharmos para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. Sempre. Tomando como parâmetro Cristo. Muita paz. Obrigado.